Olá, tudo bem? Eu recebi algumas perguntas sobre o perfil da banca CESP-Cebrasp para o TSE Unificado. A primeira delas diz respeito ao estilo da banca e a forma de realizar as questões, os enunciados. Eles costumam ser, em regra, mais simples, diretos e objetivos. Nós temos que lembrar que a banca CESP-Cebrasp ela tem uma tradição de fazer questões no formato certo e errado, de modo que as proposições são curtas, 4, 5 linhas, e elas contêm premissas que precisam ser validadas uma a uma pelo candidato, pela candidata. De modo que se alguma premissa estiver equivocada, a resposta a ser anotada no gabarito é que aquela questão está errada. E aí um ponto importante. A banca CESP-Cebrasp é muito técnica, o que é bom. Eu gosto de bancas técnicas porque valoriza quem estuda e quem efetivamente se debruça sobre o conteúdo. Em direito administrativo, os termos empregados os são de maneira muito correta, de maneira doutrinariamente adequada, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Então não fique preocupado em achar que aquela expressão não é adequada. Se não estiver corretamente empregada é porque o enunciado está equivocado. Também a cobrança em jurisprudência é uma tradição da banca Cebrasp. Então você precisa estar alinhada com os últimos julgados dos tribunais superiores, principalmente os temas de recursos repetitivos, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, os famosos IRDR. Eles caem como nunca. Aliás, quando a banca é CESP-Cebrasp, tenha em mente a leitura dos informativos de jurisprudência. A banca costuma extrair ipsis literis, literalmente julgados do Supremo Tribunal Federal, julgados do STJ, e colocar como se fossem absolutos, o que muitas vezes gera controvérsias diante de situações ainda não sedimentadas na jurisprudência. Mas para o Cebrasp, se tem um precedente, ele já é considerado correto. Então vale a pena você revisar os últimos informativos dos tribunais superiores. Eu digo aqui o sistema push do STF e do STJ, eles são gratuitos, basta cadastrar seu e-mail. Mais uma pergunta aqui, o Cebrasp costuma abordar o conteúdo na disciplina na íntegra ou tópicos principais? Esse é um ponto importante. O Cebrasp costuma reunir 1 ou 2 ou 3 tópicos, como por exemplo, controle, processo administrativo, ato administrativo, temas que são semelhantes, temas que se aproximam e ali fazer várias questões. Então não dá para desprezar nenhum conteúdo. O edital é a lei interna do concurso. Então você precisa estar atenta a todos os tópicos do edital e lembrar que a banca costuma agregar matérias, de modo que, por exemplo, ela está tratando de administração direta ou indireta e, de repente, ela traz uma questão relacionada ao controle dessas entidades, que se dá por meio da tutela administrativa, um controle finalístico, ou seja, aglutinando, fazendo links entre os conceitos e os principais institutos de direito administrativo. Temos mais uma aqui. Qual dica para fazer questões, levando em conta que pode ser aplicado o modo de uma errada anula uma certa? É trabalhar na zona de segurança. Se você tem dúvida e uma errada anula uma certa, tem que analisar com muita cautela o chute. O chute, quando a gente não sabe, ele pode não só levar à perda daquela questão, como também impactar uma correta. Aliás, a banca Cebrasp ela é conhecida também por trazer várias cascas de banana, muitas pegadinhas conceituais, às vezes trocando os conceitos. Por exemplo, uma questão que é desconcentração, ela coloca concentração. Ela inverte conceitos e às vezes coloca uma premissa lá no final, chamado canto da sereia, depois de trazer várias outras corretas, aquela última é equivocada. Ou seja, o famoso puxa o tapete. Perguntam também se existe algum conteúdo certo ou com alto índice de estar na prova. Eu diria que, conforme o perfil do concurso, o TSE Unificado, a Lei 812, a Lei 9784, são leis principais, porque tratam não só do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, mas também da Lei do Processo Administrativo Federal. Com certeza, há uma grande probabilidade de ser cobrada a Lei 14133. Ainda é tema da moda a Lei de Improbidade Administrativa 8429, profundamente alterada pela Lei 14230.
Veja bem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que está inclusive analisando agora vários dispositivos suspensos em medida cautelar na ADI 7236. Precisamos saber se o Supremo vai confirmar ou não essa suspensão determinada monocraticamente há algum tempo atrás. E aí, ter essa legislação atualizada e, sobretudo, resolvendo muitas questões sobre os tipos de improbidade, as sanções e as pormenoridades do rito processual. Um abraço.